Boa noite, telespectadores da TV NH. Estamos iniciando mais um programa Me Liga Que Eu Vou. E hoje eu tenho o prazer de receber um grande amigo e colega, um experimentado cirurgião plástico, o Dr. Márcio Kelch. O Dr. Márcio Kelch tem o título de especialista em cirurgia plástica, atua em Novo Hamburgo, é cooperado da Unimed Vale dos Sinos, mas atua também em São Leopoldo e na cidade de Portão. É um cirurgião bastante experimentado, tem uma formação muito sólida e o assunto que o trouxe hoje à noite é prótese de mama. É um assunto sempre palpitante, mas hoje nós pretendemos fazer uma abordagem um pouco diferente, uma orientação. Esse programa visa a orientação dos telespectadores, dos pacientes e dos candidatos a pacientes também. Boa noite, Márcio. Boa noite, é um prazer estar aqui contigo, Arnold. E eu queria de antemão agradecer em teu nome, a tua pessoa e o nome da TV NH, o convite. Bom, o assunto prótese de mama nunca deixou de estar em evidência. Mas desde o final do ano passado ganhou mais evidência pelos seus aspectos negativos, desde que foi desencadeado uma crítica, que era bem fundamentada, por sinal, a respeito da qualidade das próteses de silicone de duas marcas em especial. E a partir dali isso gerou um pouco de preocupação. Tem havido procura das clientes do teu consultório com essa preocupação? Sim, já visto que logo no decorrer da semana que saíram as primeiras reportagens, as primeiras chamadas já no Jornal Nacional e demais jornais da ocasião, os pacientes começaram já a nos acionar via telefone, recado, a mensagem, saber quais os modelos e tipos que as pacientes estavam usando, se era relativa à mesma prótese que havia dado aquele problema. Então, eu particularmente nunca usei aquele tipo de prótese e tranquilizei as pacientes nesse sentido, assim, de que não era aquele tipo e que os nomes eram outros e que a qualidade era outras e que deu todo aquele chamado todo. Queria ouvir da boca de um especialista qual é que foi, assim, resumidamente, o verdadeiro problema que aconteceu com essas duas marcas de prótese. Olha, o que nos passaram foi que a qualidade do material injetado, que hoje se admite que seja um silicone de alta densidade, de coesivo de alta densidade, o que foi colocado naquelas próteses era um silicone praticamente líquido, com a densidade não compatível com o preconizado e que isso permitia a permeabilidade e muitas vezes até a ruptura da cápsula, ocasionando alguns problemas de ruptura, que é um dos mais frequentes, além de contratura e outros para-efeitos como encapsulamentos e linfonodos nessa região axilar, que é bem comum de drenar essa região da mama. Então, os pacientes também apresentavam esse problema de rupturas da cápsula de silicone. Mas não se deixou de fazer a cirurgia de implantes de prótese de mama, né? Não. Pelo contrário. Naqueles dias, assim, houve uma certa retração, a gente notou, os pacientes deram uma acalmada no ímpeto de fazer o procedimento, mas as coisas foram retomando e hoje é uma das mais comuns e o paciente procura o seu cirurgião, aqueles que trabalham com produtos de qualidade e não tem se referido assim uma queda nesse sentido posterior aos problemas com as próteses. Também não há contraindicação de nenhum órgão fiscalizador ou regulador da profissão médica que se deixe de fazer a cirurgia de prótese? Não, pelo contrário. As marcas que estão no mercado hoje estão passando por um certo controle da Anvisa, pelo Inmetro, que vão ser testadas as próteses, quanto à qualidade da cápsula, quanto à qualidade do silicone, seriam próteses consideráveis seguras no mercado, as atuais.
Mas qualquer prótese tem um prazo de validade ou está sujeita a apresentar alterações ao longo dos anos. Isso tem repercutido no consultório? Certamente. Agora nós estamos já pegando uma geração das primeiras pacientes que colocaram prótese há 10, 12 anos atrás, que estão nos procurando para substituição dessas mesmas, né? E a gente encontra algumas qualidades assim de próteses atuais em bom estado de conservação, e elas procuram por uma mudança de padrão assim de mercado, e algumas às vezes com um pouco de preocupação quanto à qualidade desse silicone que elas estariam usando. Algumas a gente nota alguma alteração assim a nível de cápsula, que a gente chama de swelling, que é um suor, que é um edema, na realidade é um edema da prótese, e isso nos tem encaminhado os pacientes para a substituição dessas próteses. O que a paciente sente? O que ela tem que prestar atenção quando ela é portadora de prótese e procurar o seu médico? Muitas vezes elas chegam ao consultório sem queixas, só pelo tempo que foi informado quando na colocação que essas próteses durariam ou teriam uma certa qualidade e durabilidade durante um certo período. Algumas queixas mais frequentes assim são de dor, endurecimento, que é chamada contratura capsular, que é uma das coisas que pode acontecer com o decorrer do tempo, associado ou não a trauma, e algumas com desconforto, descolamentos, deslocamentos que elas podem acontecer em função dessa contratura capsular, que é uma das coisas que mais comum, talvez, no consultório, seria o tempo, a validade delas, e outra seria a contratura capsular. Falando em validade, eu tenho como mito, mas existe a prótese com garantia vitalícia? Algumas marcas, que eu não quero polemizar aqui, dizem que não serão preciso trocar as próteses, mas a grande maioria delas preconiza um tempo hoje um pouco mais do que anteriormente, em torno de 13, talvez até 15 anos, mas essa garantia vitalícia fica entre aspas. Né? É um mito. Bom, mas de qualquer maneira seria bom se tivesse. Sim. Outra situação é quanto à idade em que a paciente coloca a prótese. Nós temos observado, isso a mídia é profícua em divulgar, que pessoas cada vez mais jovens são portadoras de prótese de silicone, implantam prótese de silicone. Isso tem alguma contraindicação? Ou qual é que seria a idade limite ou a condição de corpo limite para a paciente pensar em colocar a prótese? Bom, isso é uma coisa, acho que muito particular das pacientes, né, em termos de crescimento e desenvolvimento. Tem pacientes mais jovens que já adquiriram uma constituição já de pessoas mais maduras, outras nem tanto, mas o que é mais aceitável seria ao redor dos 16, 17 anos a colocação da prótese, que daí já tem um amadurecimento, já entrou na puberdade e já se considera assim, daí para lá um tempo aceitável para a colocação da prótese. Então, vamos fazer uma continha rápida junto aqui. Se começar a colocar a prótese aos 18 anos, seria o limite superior que tu sugeriste, né? E a prótese dura, vamos também pegar o limite superior, 15 anos. Aos 18 anos, ela teria, com 15 anos, com 30 anos, já ter feito a terceira cirurgia. A segunda cirurgia? Com 30 anos, a terceira. Provavelmente sim. Porque ela colocou, dali a 15 anos troca e dali a 30 anos troca de novo. Seria a terceira cirurgia. Então, assim, o que eu quero fazer com que o público se dê conta é que não há contraindicação de se colocar a prótese na juventude,
Mas como a pessoa vai ter um longo histórico de vida pela frente, ela tem que levar isso em consideração. Coisa que nem sempre acontece, nem sempre na juventude a gente tem a clarividência da extensão das consequências desse ato. Com certeza, é uma das coisas que hoje a gente já está pegando pacientes que, quando perguntado anteriormente, não pensariam que esse tempo decorrido fosse acontecer tão rápido. Então, eles nos passam, parece que foi ontem que eu coloquei, eu me lembro bem da situação, foi assim, foi assado, e já estou no período de estar trocando a minha próstata. Estou vindo para ver com o senhor o que eu posso fazer, como é que estão, e em cima disso a gente começa as tratativas. E pode tranquilizar também os telespectadores que essas pacientes jovens, quando vêm procurar fazer a primeira ou a segunda substituição de próteses, geralmente também já tiveram uma gestação, ou às vezes mais do que uma, e correu tudo bem sempre? Certamente, com as incisões preconizadas, as pacientes é muito comum da gente notar as pacientes que colocaram próteses, que amamentaram, gestaram, amamentaram posteriormente e que chegam depois no consultório imediatamente em torno de um ano depois, 1 ano e meio, ou a posteriori, com a indicação já de substituição daquela prótese, porque a mama vai sofrer fisiologicamente todas as transformações que sofreria sem a prótese. Então, a mama que amamenta, normalmente, depois da amamentação, ela vai ter uma atrofia glandular e uma queda. Isso pode acontecer naquela paciente que também tem prótese. E delas nos procuram para a substituição, normalmente por volumes um pouco maiores. Aí, o que houve de perda de qualidade estética pode ser compensado com um volume maior. Pode ser compensado com volumes maiores ou, eventualmente, até a necessidade da retirada de tecido de pele sobre essa prótese. Se eu entendi bem, então seria aconselhável ser mais econômico. Quanto mais jovem colocar a prótese, ser mais econômico no volume. E depois ir aumentando esse volume à medida que a necessidade ou que a própria idade ou decorrer da vida da paciente criar essa necessidade. Isso é relativo, porque determinadas pacientes vão ter um desenvolvimento glandular diferente de outras, que pode ter um maior aleitamento, então essa comparação eu acho um pouco relativa. Muito bem. Hoje também o acesso à informação é muito facilitado, e principalmente pela internet, e as pacientes têm conhecimento de que há várias formas de apresentação de próteses, em termos de volume, em termos de formato. Talvez seja interessante a gente discorrer um pouco sobre isso, mas nós temos um segundo bloco inteiro. Então agora convido vocês para um breve intervalo comercial e voltamos já com Me Liga Que Eu Vou.